sincero, eu nas viagens ponho os headphones e vou ouvir e para mim é top. Yeah. Imagina, eu estou a começar a saber de muitas pessoas no nosso handball nacional graças ao podcast, porque eu não sabia, nem fazia a mínima ideia. E muitas pessoas agora vou descobrindo o trabalho e vou vendo e gosto de ver, gosto muito de ver os meus colegas a trabalhar e aprendo muito com eles. E se não fosse o podcast, eu não sabia nem de metade das pessoas que já passaram aqui. Yeah, Portanto, muito a ti fixe. também agradeço por teres criado isto, porque realmente é muito bom, está muito bem pensado e espero que continues e que nunca abandones a ideia, porque há muitas pessoas que são interessantes de ouvir e Yeah, estamos a mesmo. bastante. Ainda temos uma lista grande. E como prometido, cá estamos, sexta-feira, depois das convocatórias estarem todas lançadas, menos para aquela malta que treina depois das 11 da noite, não é verdade? A realidade portuguesa, às vezes, para algumas pessoas, nós não temos muita noção, mas há muita malta que acaba de treinar tarde e no dia a seguir tem que fazer a viagem para um sítio bastante longe para ir jogar. Força, malta, estamos por dentro de todas as realidades e força nisso, está bem? Eu também vou ter que acordar cedo amanhã de manhã, às 8h15 para ir para Vigo. É uma viagem de 2 horas. Jogamos por volta do meio-dia, se não me engano. Mas pronto, faz parte da vida de um treinador e aquilo que vocês estão aqui à espera não é ouvir as minhas conversas, não é ouvir as minhas histórias, é ouvir André Teixeira. O primeiro episódio correu muito bem, vamos então agora à segunda parte com André Teixeira. E tu achas que tem estado a correr bem? Acho que para a minha primeira temporada não está a correr mal, mas também não está a correr como eu quero. Entramos agora na segunda volta. A verdade é que estes três jogos, o primeiro jogo já conseguimos subir as paradas para 11, 12 defesas. O Lingo não nos correu bem, apesar de termos tido praticamente 11 bolas com defesa, mas o árbitro a considerar falta, portanto não se pode contabilizar. Muitas delas para mim um bocado exageradas. Neste jogo ontem contra o Flensburgo já fomos às 13 defesas. Um, Espero que agora consigamos manter esta consistência, porque o clube onde eu estou luta para não ir para a segunda divisão, portanto é importante nós termos bastantes pontos, mas acho que não está a correr mal, e por não estar a correr mal é que também vou ficar aqui mais tempo, porque acho que as pessoas também estão a apreciar o trabalho, não só as do meu clube, mas como clubes de fora, e tem que continuar, humilde, tentar fazer uma melhor e ajudar os guarda-redes a defender bolas, que é o meu trabalho. Uhum. E a relação com a preparação do jogo, dos restantes jogadores, não é? Esse relacionamento, como é que entra, não é? No teu trabalho do dia a dia? Bem, Porque as podes-me coisas têm que se unir, não é? Tem que automatizar, claro. Aqui tens várias fases. Tens a do treino, em que crias exercícios, para criar essas relações. Há muitas pessoas que defendem, vamos provocar os mesmos remates que vai acontecer no jogo, não é? Uhum. E a pergunta que eu faço é, nós até podemos provocar isso, mas onde é que está o estímulo defensivo, não é? E eu faço sempre esta pergunta muitas vezes ao treinador principal e ao treinador adjunto, que é, ok, nós estamos a fazer isto, que é para ele saber, olha, vem aqui remata acolá. Mas na nossa defesa, quem vai estar naquela situação, o que é que vai fazer? Vai sair, não vai sair, vai pôr braços, não vai? Porque isso influencia o remate final. Então, o que é que nós fazemos bastante? Fazemos o aquecimento, fazemos um exercício com baterias de remates, mas não para jogo, e quando estamos a trabalhar de defesa. Eu, em vez de estar feito burro do outro lado a mandar bolas de ténis, não. Estou ao pé do treinador principal, estou ao pé do treinador adjunto, estou ao pé da equipa, os guarda-redes exatamente igual, e estamos a trabalhar de defesa, estamos a trabalhar todos. E quando acontece uma situação em que o guarda-redes tem que estar numa determinada zona para defender aquela bola porque o defesa está a provocar um comportamento e o guarda-redes não executa, eu estou logo lá. Pau, olha, não é assim, é assim. Porquê? Por causa disto e disto. Ok? Muitas vezes, quando não estamos a fazer o trabalho de defesa, por exemplo, estamos a fazer o trabalho de ataque, ou nos outros treinos da semana, que não estamos a fazer um trabalho específico para jogo, por exemplo, remates de pontas. Eu estou a olhar tipo como é que o guarda-redes está posicionado, como é que está a atacar, os timings, estou a olhar para isso tudo, deixo o guarda-redes fazer a série toda, o guarda-redes sai, eu chamo à parte, olha,
remates da ponta ali, fizeste assim, 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 neste remate fizeste assim, 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 aqui não estás a fazer bem, aqui não estás a fazer bem, tens que ajustar aqui, 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 aqui. Próxima ronda, foca-te nisto, nisto e nisto. Segue. Ok? Porquê? Porque também, se tu a cada remate estás a parar o guarda-redes, ele depois acaba por não trabalhar. Exato. Ok? Tens que dar tempo e espaço. Ok? Apontas, dizes qual é que é a solução, a possível solução, ele tenta, não dá, ajuda. Aqui ainda não está bem, corrige. Pronto, e é um bocadinho assim. É um bocadinho assim que eu trabalho com os guarda-redes e é um caminho que demora muito tempo. Eu gostava que fosse mais rápido, mas não dá. Uhum. E faz parte. E a tua relação com o resto da equipa técnica? Ou seja, com o teu papel dentro da equipa técnica? Eu lembro-me, eh, quando trabalhámos mais juntos, tu no Benfica ficavas mais de fora nos jogos, né? E hoje em dia tu podes. Existe mais um espaço no banco. Eu estava a pensar que será que foi para os treinadores de guarda-redes que foi, foi este espaço? Como é que tu achas, como é que tu vês isso? Né? Tem muito a ver com as equipas técnicas, não é o que decidem? Opa, tem. A verdade é que desde este ano ou ano passado? Acho que desde o ano passado não, que esta regra já está em vigor Acho das que é este seleções. ano, acho que é este ano. Este ano. Sim. Ahm, certo, porque eu estava na Arábia Saudita e ali é IHF e na IHF já pode sim, na Europeia é que não se podia. Sinceramente, acho que sim. Acho que pode ter sido por causa do treinador do guarda-redes, porque, pelo que eu escuto, acho que o Matos Sousa não também fez muita pressão. Não é pressão, mas falou com as pessoas e disse: olha, se há treinadores de guarda-redes, por que não abrir mais uma vaca no, no banco de suplentes para esse adjunto estar lá? Acho que também foi um bocadinho por aí. Assim no Benfica, ficava sempre atrás do banco, até a comunicação com o Chema era sempre, ele olhava para mim, fazia-lhe um fixe, ele, ok, Uhum. assim, para trocar, ele trocava, ou então ele virava-se para mim, abanava com a cabeça, como, o que é que eu faço? Troco ou não troco? Eu dizia, não troques, muitas vezes ia troca. Então a comunicação era um bocado mímica, ok? Mímica. Yeah. E funcionava bem, funcionava bem. Já com o Canela no Sporting e com o Zup nem tanto, porque eu tinha o Canela como segundo, mas mais com o Canela também era assim. Ainda me lembro uma vez quando estávamos no Dragão Caixa, eu estava lá no camarote, lá para cima, lá no canto, e o Canela olha para cima a perguntar-me se podia trocar, se devia trocar ou não, porque nos jogos eu controlo sempre a questão dos guarda-redes. E eu dizia lá de cima, fazer-lhe o sinal de troca, ou fazer-lhe assim espera, ou fazer-lhe tipo dois, que é dar-me dois ataques. Porque imagina, eu controlo sempre a percentagem do outro guarda-redes e o meu. Depois vejo, imagina como é que o guarda-redes está no jogo ou não, se está a começar aqui o rendimento, se não está, se vejo que está cansado, se há algum toque, porque eu passo mais tempo a olhar para eles durante o jogo do que propriamente para o nosso ataque. Então eu tento monitorizar e tento realmente identificar qualquer coisa que me possa dar uma informação, se o mantém lá ou não. E com esta regra nova agora é top, porque tu estás ali perto, os guarda-redes para eles é incrível porque tem aquele feedback que precisam. Isso também é bastante importante. Há muitos treinadores de guarda-redes que eu às vezes vejo gostam de estar sempre a falar. Pá, pá, pá. Uhum. Isso pode não ser bom. Pode não ser bom. Imagina, o guarda-redes sofre um gol, já estão a falar, não é? Calma, o jogo não vai acabar 0-0, como o Donar me dizia, não é? E nós temos que perceber o que é que são bolas possíveis e o que é que são bolas impossíveis. E nós temos que ser realistas. E às vezes nem é questão tática que tu estás a falar durante o jogo. Tu vês que o guarda-redes tipo, não apanha uma ou duas bolas, começa a hiperventilar, oh, anda cá, oh, bebe lá aqui um bocadinho de água. Olha, calma, volta ao teu estado emocional normal, joga a próxima bola. Entendes? Mais numa de acalmar do que propriamente deixar o guarda-redes começar a mexer com as emoções todas, porque as emoções o que vai provocar é que ele vá completamente fora do jogo e depois deixa de parar. Seja emoções boas ou más, porque há guarda-redes que às vezes explodem de felicidade e lá se vai a consideração e de repente começa a ter o efeito reverso, não é? Começam a deixar de parar. Portanto, acho que o treinador do guarda-redes, mais que a parte tática, é controlar a parte emocional do guarda-redes durante o jogo. É, se vê que está mal, tentar estabilizá-la e subir. Se vê que está bem, meter os pés na terra. Ter uma palavra positiva, ok? Não andar ali a rasgar o guarda-redes à frente de todo mundo, ok? Tipo, a gritar ou fazer gestos de treta, não é? Não, pá,
chama-o, fala com ele, time out. No time out dá-lhe uma, duas informações, não dês mais. No intervalo há mais tempo, dá-lhe os primeiros 5 minutos para ele mandar tudo cá para fora, recuperar a cabeça e a seguir começas a dar-lhe alguns feedbacks. Olha, ajusta aqui um bocadinho mais a perna, ali não está tão bem, ele está daqui a ganhar este lado, já te ganhou duas assim, vamos fazer de outra maneira, e aí vale a pena. Então acho que sim, acho que a posição de guarda-redes está no banco é bom, é fundamental. Acho que é fundamental. O handball de hoje em dia é fundamental. Achas que ganhaste muito com isso, não é? E no nosso grupo do Euro, não é? Que nós vimos jogos e comentávamos aquilo todos os dias, que aquilo. Há um comentário teu que tem a ver com os vídeos, não é? E com a quantidade de jogos que se fazia e que aquela malta a certa altura já estava demasiado cansada, não é? Uh, Partilha lá a tua opinião sobre isso. Opa, se calhar vou ser um bocadinho polémico, não é? Se Isso é calhar bom, vou isso é ser um bom. bocadinho polémico, mas lá está, se toda a gente gostasse de amarelo, não havia o azul. Uhum. Eu acho sinceramente que competições como europeus e mundiais, que são competições num curto espaço de tempo, carregarem os guarda-redes com vídeos é a maior estupidez que pode haver. E falo completamente sem qualquer filtro. E justifico porquê. Que é, nós agora no Mundial, eu acho que foi estes os números, se não foi, corrijo-me, acho que foi em 10 dias ou 11 dias, uma coisa assim, houve 7 jogos. Portanto, nós estamos a falar jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. A pergunta que eu faço é, cada seleção num campeonato da Europa tem no mínimo 14 jogadores de grande qualidade. Se o guarda-redes tem que recolher as informações todas desses 14 jogadores, dia sim, Yeah. dia não, digam-me se é possível. Não é. Uhum. Não é. E podem pintar o quadro que quiserem, porque não é. Por isso é que às vezes os guarda-redes vão para o banco e sacam de uma folha. Por isso é que os guarda-redes às vezes vão ao banco e perguntam sobre um determinado tipo de jogador que está a jogar numa posição. E para mim, mais importante do que saber para onde é que o jogador 37 remata, é perceber realmente qual é que é o sistema defensivo que a equipa tem. Porque a partir do momento em que a tua seleção tem um sistema defensivo e o guarda-redes está dentro desse sistema defensivo, as coisas correm. Claro que pode haver um remate mais especial, mas tu podes estudar. Mas é um ou dois, não são todos, não é? E eu fiz uma crítica, não vou dizer aqui, porque também não quero levantar polémicas, mas nós falámos de um jogo que tivemos contra um determinado tipo de seleção que para mim não fazia qualquer sentido andarmos com blocos, porque tinha rematadores que rematavam mais 120 km hora e fazer blocos, mesmo que o bloco fosse bem feito, o guarda-redes não tinha tempo para defender a bola. Tinha que Fazia haver mais. contacto. Tem que haver contacto, não é? E às vezes o contacto ajuda mais com o bloco, porque com o bloco o guarda-redes só vê a bola quando passa o bloco. O contacto o guarda-redes está a ver o jogador a vir contra ele, não é? Mas pronto, atenção, eu posso estar completamente errado, aceito isso, mas é a minha visão das coisas nestes torneios de curta duração. Também já tenho alguns em cima das costas, sei como é que funciona. E acho que funciona e dá mais resultados quando a equipa trabalha num bloco do que propriamente a decorar vídeos. Pronto, é a minha opinião. E Uhum. atenção mesmo aos jogadores de campo. Hoje jogas contra a França, amanhã, daqui a 48 horas, jogas contra a Alemanha, eles não jogam a mesma coisa no ataque. Os jogadores são diferentes, as características são diferentes, mas o teu sistema defensivo é igual. Podes adaptar uma situação a outra, não podes adaptar tudo, não podes mudar tudo, não é? Portanto, é um bocadinho os princípios defensivos, como é que o guarda-redes está dentro desses princípios defensivos e como é que nós vamos funcionar como equipa para aquele jogo, não é? Então, acho que ganhamos muito mais dessa maneira, mas lá está, cada um faz à sua maneira e quem lá Claro, vai dentro sim, é sim, 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 sim. no convento e é isto. Exato. E aqueles guarda-redes de livro, não é? Que havia, não é? Havia, e há, não é? Que a malta do livrinho, que havia alguns guarda-redes que a malta falava que tinham não sei quantos atletas, os remates ponto faziam, não é? O engraçado é que a malta, quando fala dos guarda-redes de livro, se nós formos buscar esses jogos, quando um jogador rematava perdão, num determinado tipo de posição, para um determinado tipo de local, é porque havia uma colaboração defensiva feita. Não era um remate limpo. Uhum, Entendes? Para mim fazia mais sentido se as pessoas me dissessem, livrinho, por exemplo, com remates aos 6 metros. Ok, já estamos a falar de outra coisa. Ok, realmente é livrinho porque ele sabe quando ele faz isto, remata para ali, quando faz.
Agora, quando me dizem, remate livrinho, e eu depois vou ver os remates todos de fora, olha, antes de olharem para o livro, olhem para as colaborações, não é? E havia muitas equipas antes, nessas alturas, que as colaborações eram muito bem feitas, porque eram trabalhadas. Eu apanhei isso ainda, enquanto atleta, com o José António Silva e mesmo com o Donner, eram coisas que eram trabalhadas. Portanto, nós não temos a inventar nada. Uhum, O handball eu costumo dizer, o handball já está inventado. As pessoas é que às vezes gostam de passar o pincel e dizer, inventei uma coisa. Não, não inventámos nada. A única coisa que há de novo agora é o 7 contra 6, ok? Que não havia antes. Ok? De resto está tudo inventado. Ok? E há uma regra ou outra do reposicionamento da bola em jogo. E é um bocado isso que é. Isso já era trabalhado antes. E eu falo muito disto nos cursos de treinadores e com amigos meus, que é o que eu acho é que ao longo das gerações houve aqui um gap, por exemplo, se calhar na minha geração para trás houve um gap muito grande da questão da passagem da informação, sabes? Imagina, o que é que nos ensinava? uhum, E esse gap deixou-nos um bocado atrasados em relação ao treinador estrangeiro, ok? Então o que tu tiveste que fazer basicamente foi aprender com eles, coisas que terias de ter aprendido com os teus, mas que como não passaste a informação, perdeste anos. Ok, perdeste anos. E esses anos refletiram-se na formação do atleta. Por isso é que não tinhas jogadores com tanta qualidade como tu tinhas agora. Tinhas, mas não com a dimensão que eles tinham agora. Portanto, acho que o grande problema foi esse. Portanto, agora melhoramos bastante, acho que estamos a crescer bastante. Acho que os cursos estão cada vez melhores. Acho que a malta que vai preleitar também partilha mais, fala de soluções e não de problemas. E acho que é por aí que vamos também construir um bocadinho o treinador português e cada vez, espero eu, sejamos mais cá fora. uhum. Eu fiquei com duas perguntas. Curso só para treinador do guarda-redes faz sentido? Faz, a Federação inclusive abordou-me sobre esse tema, de construirmos níveis para treinadores de guarda-redes. É uma coisa que vai dar bastante trabalho a construir, que está em cima da mesa e que a Federação está muito atenta a isso. A intenção é termos 4 níveis. Isto é as conversas iniciais que nós estamos a falar sobre isso. Porque é 4 níveis, que é um bocadinho como o treinador principal, é o nível 1 do treinador dos miúdos. Ok, que é vamos Uhum, trabalhar com os miúdos a nível do treinador do guarda-redes. E aprofundarmos, irmos completamente a fundo sobre essa questão. Porque uma das coisas que eu debati com a Federação foi que não faz sentido eu ir para um curso de treinadores de grau 1, grau 2, grau 3 ou Master Coach, falar do guarda-redes, quando nenhum é treinador do guarda-redes. Portanto, eu, enquanto treinador do guarda-redes, quando vou a esses cursos, eu vou falar numa visão de tu és treinador principal, como é que tu podes otimizar o trabalho com o teu guarda-redes, não sendo treinador do guarda-redes. Basicamente é, vais ter que trabalhar com os jogadores de campo, vais ter que puxar o guarda-redes, como é que os vais trabalhar todos ao mesmo tempo. E não especificamente só para o guarda-redes. Porque isso não é possível, porque há muitas pessoas que não têm treinadores de guarda-redes em uhum, Portugal. Ok? Portanto, acho que é importante um treinador de guarda-redes ir aos cursos normais, mas não falar de como trabalhar o guarda-redes, mas como trabalhar o sistema. Ok? Acho que isso sim é importante. Porque o treinador principal, o treinador normal de campo, não pensa como o treinador de guarda-redes. E eu acho que eu falei com a Federação e disse: eu quando for proletar, eu tenho que meter os sapatos dos meus colegas. Não posso ir com os meus. Porque se eu não os entendo, não entendo as necessidades deles, eles nunca me vão conseguir compreender. Ou vão-me pôr problemas como, mas isso é impossível de eu fazer. Ou eu não consigo fazer isso porque não tenho ninguém. Então, nós temos que mudar o contexto. E o contexto é, quem quer ser treinador de guarda-redes, prepararmos isso para eles, ok? E quem não quer ser treinador normal ou treinador adjunto, preparar um contexto em que eles consigam trabalhar em sistema e não só para o guarda-redes, mas que sejam uhum. jogadores e guarda-redes ao mesmo tempo. Mas eu estou a pensar na organização dos clubes e eu não estou a ver verbas para isso. Ou seja, aos dias de hoje, Claro, porque a claro. malta não vai dar essa devida importância e era muito fixe começarmos a preparar isso, esse caminho. A verdade, as pessoas não têm noção, e é pena, é mesmo muita pena. Não têm noção do mundo grande que é a baliza. As pessoas olham para o 6-0, olham para tudo e não entendem que este nicho dentro do jogo Uhum, é tão grande e há tanto trabalho e pode-se ganhar dinheiro. Atenção, pode-se ganhar muito dinheiro. Mas é preciso investimento e dói, e dói, e dói. Mas é uma responsabilidade tão grande. As pessoas têm que pensar que o treinador de guarda-redes
controla das partes mais importantes da equipa. Isto é, se o guarda-redes não defende uma bola, tu não ganhas jogo nenhum. Entendes o que é que eu te quero dizer? Uhum. Isso, Sim, sim. imagina, uma vez negociei um contrato, e queriam pagar um ordenado super baixo. Super baixo. E eu disse-lhes: vocês querem que eu esteja a gerir ativos que ganham cerca de 200 mil euros por ano a pagarem-me isto? Vocês querem que eu gire ativos de 200 mil euros que têm esta responsabilidade no jogo a ganhar isto? Acham que é real? E quando eu lhes dei esse argumento, eles disseram assim: foi o melhor argumento que nós ouvimos do treinador do guarda-redes. Porque é verdade. As pessoas olham com muita descrença e olham com muita, sei lá, talvez ceticismo para um treinador do guarda-redes. As pessoas não têm a noção da pressão que é. Eu, pelo menos sinto-me assim. Eu quando vou para o jogo, eu só tenho duas coisas na cabeça, que é: os guarda-redes têm que ter uma boa performance e eu tenho que ajudar estes gajos. Uhum. Tenho que ajudar a equipa. Nós temos que ganhar hoje e nós, para ganharmos, nós temos que fazer defesas. As pessoas não têm noção da pressão que é de preparar o jogo, perdão, para os guarda-redes, para eles conseguirem executar durante o fim de semana. Não tem, não tem. Pensam que é só: é treinador do guarda-redes, ok, manda para lá o vídeo, prepara, se defenderam top, se não defenderam. Não, as coisas não funcionam assim. Porque se a equipa não tiver resultados, vai haver problemas e alguém vai ter que assumir os problemas. É claro que o treinador principal é o cabeça, mas só que foi o treinador principal que te delegou a responsabilidade daqueles dois tipos que estão lá atrás de defender bolas. Isso também é a tua imagem, é o teu trabalho, entendes? E afinal, ao cabo, se tu o fazes mal, tu nunca vais ser recomendado para trabalhares em grandes equipas. Tu nunca vais ser recomendado para trabalhares com boas oportunidades. Tu vais ser completamente posto à parte e ninguém quer saber de ti. Portanto, mais que isso é a responsabilidade que tu tens perante todos. E perante todos não é só os guarda-redes, é perante a equipa, é perante o clube. A pressão é grande. As pessoas não valorizam porque muitas vezes metem os treinadores de guarda-redes à parte. E essa é outra história, que é, muitas pessoas pensam que o treinador de guarda-redes não percebe zero do jogo, zero, zero. Uhum. E não é verdade. E não é verdade. Vocês nunca perguntaram, é o que é que nós sabemos, ok? Exato. Porque muitas vezes nós estamos no banco, e às vezes um detalhe defensivo, nós apercebemos-nos logo, porque estamos na baliza e temos que ver tudo, e nós às vezes não avançamos com uma sugestão, porque sabemos que quando vamos avançar com a sugestão vai haver uma barreira. Porquê? Porque somos treinadores de guarda-redes. Mas nós não somos leigos, ok? Nós estamos no pavilhão todos os dias, nós observamos as pessoas a trabalhar, nós observamos o que as pessoas dizem, nós observamos, por exemplo, quando nós fazemos vídeo da defesa, nós estamos lá, ok? Nós percebemos o jogo. Mas só que a nossa função não é dizer tu tens que sair mais ou tu tens que ficar, a nossa função é defender a bola. E nós temos que nos focar nisso. Mas claro que se nós observamos alguma coisa, claro que nós conseguimos ajudar enquanto treinadores de guarda-redes. É como se fôssemos um segundo adjunto, entendes? E muitas vezes as pessoas não dão esse crédito e às vezes até somos esquecidos. Muitas vezes, em contextos de sucesso, as pessoas só olham para o treinador principal e para o treinador adjunto. O treinador de guarda-redes não quer Não existe. chamado, não é? Eu não levo a mal, não levo a mal. Eu vou-te ser sincero porquê? Porque para mim o mais importante é o atleta chegar ao pé de mim, abraçar-me e dizer-me assim: obrigado por me ajudares. Isso para mim é a melhor medalha, o melhor título que eu posso almejar. Quando um guarda-redes chega ao pé de mim e me diz-me essas palavras, ou obrigado por tudo, ou contigo eu evoluí, nem quer saber do resto. Nem quero receber a valorização. A valorização já está feita. Foi a do Uhum. atleta. Eu acho que isso é que é o mais bonito e é o que levamos para a nossa vida. Eu costumo dizer uma coisa, que na nossa vida desportiva nós podemos levar três coisas, que é as amizades que criamos pelo caminho, que essas ficam sempre para a vida, é os momentos que tu passas com os atletas, com as pessoas que tu gostas, aí com sorte, se conseguires fazer algum dinheiro, top, mas senão também não será um problema que vais arranjar uma solução. Ok? Agora os títulos vão hoje, amanhã já desapareceram, tu hoje ganhas, amanhã já ninguém se lembra. Isso não é importante. Não é importante. Nos primeiros tempos aqui, eu pensei isso estás a falar de levar essas coisas todas para a vida, eu pensei, como é que eu vou sentir saudades disto, né? Daqui a uns tempos eu vou sentir saudades disto. E digo muitas vezes aos miúdos que é, malta, vocês vão sentir falta disto, por isso é aproveitar, não é? Tipo, aproveitem porque este momento não se vai voltar a repetir, não é? Ontem, só vou-te contar esta. Ontem estávamos no aquecimento do Flensburgo e um dos nossos pivôs, que é o Flame, ele teve 2 anos com operações ao joelho.
tem muito azar, e ele voltou este ano. E no jogo contra o Berkshire o menisco parte. Então ele teve até agora a recuperar. Ele ontem chegou ao jogo, estava a olhar para a cara dele, e assim a cara muito fechada. Pá, eu senti que ele não estava bem, estás a ver? Cheguei ao pé dele, que eu gosto muito de meter-me com os jogadores, até um determinado ponto. E assim, Flávio, como é que estás? Estás bem? Não sei o quê. E ele, pá, estou. Estava com umas expectativas, mas sabes como é que é? Acho que não estou preparado, não sei o quê. Com dúvidas, entendes? Uhum. Tipo, estava a pensar muito. Estava a pensar muito. E eu agarro, olho nos olhos e assim, estás a esquecer da coisa mais importante? E ele se olha para mim, da coisa mais importante? Sim, não. Tu queres jogar, mas nem sequer sorris? Como é que tu vais desfrutar disto? O mal já passou. Não, tu já estás aqui, meu. Mete só um sorriso na cara, independentemente se jogas um minuto ao jogo inteiro. Se entrares, faz o teu melhor, desfruta, meu. Sabes porquê? Porque tu um dia vais parar de jogar e tu vais ter saudades disto. Tu vais ter saudades de jogar. Portanto, se tu estás aqui e tens a oportunidade de o fazer, mete só um sorriso na cara. Não interessa se vais fazer bem ou mal. Desfruta só. Desfruta um bocadinho. Tu mereces desfrutar um bocadinho. E olhou para mim, sorriu e disse assim, "Pá, André, obrigado. E tu tens razão, meu. Eu tenho que dar um passo em frente. Deixa-me. Eu sempre ele, como fosse uma criança, como se estivesse agora a aprender a jogar. O mesmo sentimento. Estás a perceber? Tudo Uhum. o resto que aconteceu foi apenas uma lição. Foi apenas uma lição para tu te conseguires superar. Anda, E anda. existe uma responsabilidade com aquela pessoa que estava lesionada aqueles primeiros tempos, não é? É, Ou seja, aquela pessoa que ó, chorou, que estava em baixo e tudo mais, e que queria jogar. Eu às vezes digo isso aos atletas: tu estás a respeitar o tipo que estava lesionado aqui há umas semanas, não estás a respeitar esse tipo, e esse tipo dava tudo para estar aqui neste momento, não é? aliás, ele deu tudo para tu estás aqui. Uhum. O tipo lesionado foi para a fisioterapia, o tipo lesionado foi para o ginásio recuperar, o tipo lesionado não conseguia correr e tu agora podes, não é? Portanto, não é sobre os outros, é sobre ti. É a maneira Exatamente. como tu Olha, olhas para. para finalizar, há guarda-redes de engate. Não, há guarda-redes inconsistentes. Há guarda-redes inconsistentes. Porquê? Aqui vamos voltar a um ponto que nós já tivemos nesta conversa hoje, que é, há guarda-redes que um dia podem defender 20 bolas e há um guarda-redes que pode defender 5 bolas no jogo a seguir. E porquê é que isso acontece? Porque, ok, está bem, já sei, vão dizer, porque às vezes a defesa ajuda muito e às vezes a defesa ajuda pouco, mas não é só sobre isso. É sobre o conhecimento que o guarda-redes tem do jogo. É, um guarda-redes que não seja forte taticamente, no jogo pode correr tudo bem, que é o que, lá está a expressão guarda-redes de engate, Uhum. significa que naquele dia nem ele sabe como faz 20 defesas e depois no jogo a seguir aparece exatamente as mesmas ações, mas ele faz movimentos diferentes e não defende tantas bolas. Um, e o guarda-redes não entende isso. Não entende ele e não entende quem o treina, porque quem o treina também não sabe. Portanto, uh, isto é, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Que é, o guarda-redes, para ter consistência, tem que aprender a jogar. A partir do momento em que aprende a jogar todas as situações, a consistência vem. Porque é que os melhores guarda-redes do mundo são o que são? Porque se tu fores analisar concretamente o jogo tático deles, numa determinada ação eles executam sempre da mesma maneira. Porquê? Porque têm sucesso. Ok? Se fores ver um guarda-redes que não seja o melhor do mundo e que tenha períodos super inconstantes, tu vais ver na mesma ação ele faz duas coisas diferentes. Às vezes faz bem, outras vezes faz mal. E é isto que os atletas têm que procurar, que é, nesta ação, o que é que eu tenho que fazer e o que é que me traz sucesso. Ok? E a partir daí começa a desaparecer a tal frase do guarda-redes de engate e aí começa a aparecer o guarda-redes a sério, que é o guarda-redes consistente, não é? Isso dá títulos, isso vale dinheiro. Uhum. Isso vale. E agora cada vez mais, porque começa a haver cada vez menos guarda-redes com qualidade. O treinador de guarda-redes está a começar a ganhar um grande peso no mercado. Porquê? Porque não há muitos, e os que há ganham muito dinheiro e estão blindados. E isso provoca também não só a valorização da posição, mas também do profissional que desenvolve os guarda-redes, seja a nível da formação, seja no alto rendimento. Pronto. E é isso. Uhum. E quando aquele guarda-redes que tu estás a pensar em trocar defende uma bola, ganha ali um crédito ou tu continuas com a tua ideia?
Antes da troca. Imagina, por exemplo, já me aconteceu muitas vezes, o guarda-redes está 8 9 remates e não toca. E eu interpreto que alguns desses remates ele tem que defender. A seguir faz uma defesa. Se no remate a seguir ele não defende novamente, eu troco. Ok. Eu troco. Porquê? Porque isso é um engano. Às vezes ele pode defender uma bola e tu não o trocas porque estás à espera que ele vai fazer nos próximos 2 3 remates uma defesa. E às vezes está lá mais 3 4 5 remates e não defende nenhuma. Isso pode pôr em causa o resultado da equipa. E eu não posso ser enganado porque ele me defendeu uma bola em 9 remates. Não posso, não posso. Tenho que o tirar, tenho que meter o outro e dar uma oportunidade ao outro também de mostrar. Ok? Da mesma forma, claro que eu ponho o outro e se não defender, ok. Eu, treinador, tenho que procurar soluções rapidamente para estancar. É que nem aos guarda-redes, sou eu. Tenho que procurar exatamente uma solução rapidamente para estancar. Mais que não seja eu o treinador principal. Por exemplo, fecha-me a ponta, deixa-me a penetração, ou fecha-me a penetração, dá-me o ponta, ou viram para o guarda-redes, olha, com este gajo vais fechar só aqui, só quer que feche aqui. Ah, mas fecha aqui, meu, fecha aqui, não sejas teimoso, faz o que eu estou a dizer. Tenho que arranjar alguma solução que é para estancar aquilo, porque se não estancas começa a abrir o resultado para 4 5 6 7 8 e aí já não, já começa a ser difícil eles recuperar o jogo, principalmente em níveis ultra competitivos, não é? E, portanto, tens de estar sempre no jogo, tens de estar sempre concentrado, a ver os timings, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, perceber o que a guarda-redes está a fazer, como é que está, como é que não está, e isso vale dinheiro. E as pessoas às vezes não querem perceber isso, em Portugal às vezes não querem perceber isso vale dinheiro, muito dinheiro. Isso às vezes é a diferença entre passares uma Final Four da Champions e ficares em casa, Uhum. por exemplo. Exatamente, que pode dar. Olha, para terminarmos, um guarda-redes de handball nunca deve esquecer que. O guarda-redes no handball nunca deve esquecer que. Isso é Uhum. uma boa frase, nunca pensei nessa. Olha, mas eu tenho uma boa para completar essa. O guarda-redes de handball nunca deve esquecer, não é assim a frase que tu me Uhum. disseste? O cérebro tem que trabalhar mais rápido que a velocidade da bola. Ok. Porque se trabalhar mais lento que a velocidade da bola, nunca defende nenhuma. Uhum. Acho que é um bom complemento. Acho que é um bom complemento. O É isso. guarda-redes nunca deve esquecer que o cérebro tem que trabalhar mais rápido que a bola. A velocidade da bola. Uhum. E onde é que tu vês dentro de uns anitos? Eu? Eu vou ser sincero, quero ser o melhor treinador de guarda-redes do mundo. É para isso que eu trabalho todos os dias. Sinto que não estou longe, mas sinto que ainda me falta. Há muitas coisas que ainda tenho que aperfeiçoar nos meus métodos de trabalho e no meu conhecimento. Quero ser o melhor treinador de guarda-redes do mundo, ahm, e quero chegar ao topo do handball mundial o mais rapidamente possível. Sei que por mim era amanhã, mas sei que também tenho que obedecer. Tal como um atleta, tem que obedecer a um determinado tipo de caminho, a um determinado tipo de tempo, a construir a minha pessoa, a construir o treinador que sou, porque por mais que eu queira que seja amanhã, há coisas que só o tempo me vai ensinar. Eu tenho que esperar esse tempo para amadurecer, para melhorar os meus métodos, para melhorar as minhas coisas, de maneira que daqui, sei lá, 4 5 6 anos, consiga estar, se calhar onde eu quero estar. Pode nem acontecer, mas não é uma coisa que meta dentro da minha cabeça. A minha cabeça sempre me diz que queres uma coisa, vai, trabalha, porque acredito muito que quando uma pessoa trabalha com afinco, trabalha com paixão por aquilo que faz e tem competência, consegue os seus objetivos. Por vezes, é verdade, também tens de estar no sítio certo para ter as oportunidades corretas. Mas é o que eu costumo sempre dizer: se não fazes investimento, não podes esperar retorno. E a verdade é que eu, nos meus últimos 13 anos, tenho investido bastante na área do guarda-redes, é uma coisa que amo fazer, e por isso quer ser o melhor. Quer ser o melhor. E é isso que eu tenho na minha cabeça todos os dias quando acordo e vou para o pavilhão. Como é que eu hoje consigo ser melhor treinador de guarda-redes que ontem? O que é que eu hoje consigo aprender que me vai ajudar a melhorar o guarda-redes? Porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma missão, não é? Uhum. Ajudarmos os guarda-redes acaba por ser uma missão. Mas como qualquer treinador, qualquer profissional neste ramo, também temos de ter os nossos objetivos pessoais. E o meu é ser o melhor do mundo. Pronto. E não quer saber se sou português ou não. Isso para mim é uma coisa secundária. Isso para mim só os pequenos é que olham para isso. Não, e é uma vantagem.
Tu até és português. Quando Eles é começam que a dizer, ainda não perceberam a vantagem que é. e quando começam a dizer, mas sabes a bandeira de Portugal? Sim, sim. Ok, tudo bem. Tudo bem, a bandeira de Portugal e quê? E quê? Dentro do campo é que a gente vê. Exatamente. Dentro do campo é que a gente vê. Portanto, esse é o meu objetivo pessoal, é esse. Esse é o melhor do mundo, naquilo que faço. E enquanto não chegar lá, não vou descansar. E se não Boa, chegar lá, boa. pelo menos, vou morrer a tentar. Portanto, é o que eu costumo dizer, vale mais morrer a tentar do que nunca tentar. Portanto, é para isso que eu trabalho todos os dias, sou ambicioso, sou trabalhador, mesmo que digam que eu nunca vou chegar, não passo cartão, passo ao meu lado e pronto. E é a minha maneira de estar. E se Olha, calhar foi André. essa maneira de estar Uhum, que me trouxe até aqui. uhum. Olha, nós vamos ficar atentos e vamos ficar a torcer por ti para Obrigado. que sejas o melhor treinador de guarda-redes do mundo e todos os teus sucessos serão os nossos sucessos e obrigado por esta conversa. Acho que havia tanta coisa ainda para Uf, falar que a acho que minha não vai cabeça. ter episódio. Não vai Exatamente, ter episódio. exatamente, por isso, pá, a ver se Eu brevemente costumo. voltamos nos a encontrar e a falar num Yeah. outro período, noutra fase e acrescentamos um bocadinho mais, porque eu acho que estas conversas são sempre úteis. Sim. Há muitas Ok? coisas que partilhar, das vivências, de como se chega aqui, de vida pessoal também, que Uhum. muitas vezes não se fala da questão da vida pessoal dos treinadores. Como é que tu consegues chegar a um nível destes se não tens apoio familiar? Acho que é uma coisa também que se pode abordar no futuro próximo. Mas agora o que eu quero mesmo é deixar-te ir embora, e quero continuar a desfrutar do teu podcast, e ouvir os convidados. Por favor, continua, porque ainda tenho bastantes viagens de autocarro para cima e para baixo, e quando eu tenho as viagens de autocarro, vou conduzir a minha bicicleta até ao treino com os fones na cabeça a ouvir o podcast. Portanto, não pares. Excelente, excelente, fogo. Não É pares. muito fixe, é muito Não fixe. faço, não faço como a malta de Lamego que mete a caixa de boxe no treino, porque eles só metem música, mas está fixe, está fixe. Pois, olha, pá, quando mandaram aquele vídeo, eu sou um tipo envergonhado, eu fiquei, ainda que vergonha, não sei o quê, mas tipo, pá, dou valor e fico super contente que a malta esteja a gostar. E excelente. Estás a chegar a muito lado, lá está, não preciso estar a repetir, está muito bem montado, está top, está top, tu mereces. Exatamente. E É vamos sempre bom. falando. É Obrigado, isso, estamos André. em contacto. Um forte abraço, Um boa grande sorte também abraço. aí no teu projeto e estamos juntos. Estamos Estamos juntos, juntos. sim. Um grande abraço. Obrigadão. Tudo a Obrigado. correr bem. Tchau, tchau. E pronto, está feito. Eu prometo que não vou dizer mais que sou envergonhado. Eu este episódio disse demasiadas vezes. Bem, vou guardar aqui a minha vozinha para para o próximo episódio, para o próximo treino também. O próximo convidado também já está escolhido e já combinámos a nossa conversa e em breve vamos partilhar convosco estas boas conversas de handball. Maltinha, tem sido um prazer enorme estar convosco e receber os vossos comentários e as vossas dicas também. Obrigado e até ao próximo episódio.